começo lá, desde a aula número 7, que foi do segundo bimestre, até agora, a aula 12. Então, foquem nessa última aula, que é a aula de revisão, que eu trouxe para vocês esse compilado de tudo que a gente aprendeu nesse segundo bimestre. Então, fica mais fácil, mais tranquilo de vocês estarem com a matéria mais resumida, sintetizada. E dali, então, façam esse trabalhinho. Eu vou até colocar aqui do lado para vocês, no chat, essa questão. Esse questionário, ele vale ponto, ele vale 2 pontos, né? O outro ponto foi do trabalho anterior, e então a prova vale 7. Vou colocar aqui também. E esse questionário, por ele estar vindo para estar auxiliando, tanto na parte da nota, quanto para ajudar vocês para estudar, ele vale esses 2 pontos, então tem que ser entregue até a semana que vem, no dia da prova, até as 22 horas. Dali me foi passado que a nossa prova vai ser no caráter remoto, cada um, então, na sua casa. Vai ser também disponibilizado um link que vocês podem acessar, tirar dúvidas comigo durante a prova, se leu alguma questão, não entendeu, vocês podem estar conversando comigo também por lá. E assim, de qualquer maneira, a prova já vai estar habilitada para vocês a partir das 18. Então, das 18 às 22. Mas é claro que quem conseguir, o ideal é que vocês entrem o quanto antes no AVA, porque realmente sobrecarrega, né? Muita turma, são várias disciplinas fazendo prova, então é muita gente entrando junto ali para fazer essa prova, tá bom? Então, o melhor é que vocês já, desde as 6 horas, já vão tentando entrar para ter acesso. Eu vou então estar compartilhando com vocês a tela, que eu quero mostrar para vocês como que é esse questionário, porque a gente, deixa eu só compartilhar aqui, vocês vendo o que eu vou pedir no questionário, vocês já vão ter uma ideia do que vai vir de surpresa, então, na prova, né? Então, é justamente para facilitar esse entendimento. Eu vou só, então, compartilhar aqui a tela, e dali eu já vou mostrar para vocês. O questionário já está lá no AVA também. Então, eu vou colocar aqui, tirar esse do tamanho, formato menor. Então, eu vou ler com vocês aqui essas primeiras questões, tá bom? Então, a primeira lá, ela pergunta sobre os riscos dos acidentes. Então, a gente tem aquelas colorações que a gente já fez anteriormente. Então, o risco físico, risco químico, ergonômico, risco de acidente. Então, vocês vão colocando aqui do lado qual que é o tipo de risco, porque ele ainda é importante, né? Visto que naquele último trabalhinho que a gente fez, vocês tinham que colocar um ambiente da casa e colocar uma bolinha pequenininha para o risco pequeno, uma bolinha média se o risco era mediano e uma bola maior se o risco era grande, né? Então, vocês vão ter uma questão dessa na prova também, para que vocês avaliem. Diante de uma determinada situação dentro de uma indústria, foi feito esse mapa de risco deles e você precisa responder se esse é um risco grande, pequeno ou médio, se ele é um risco químico, físico ou ergonômico. Então, facilita para que vocês tenham acesso a essa informação. A segunda pergunta é sobre o sistema de gestão e segurança do trabalho, que ele possui 6 passos para você estar implementando esse sistema de gestão. A gente vai ver na aula hoje, então conforme a gente for vendo lá, eu lembro vocês, olha, lembra da questão número 2 do questionário. Então, vou ajudar vocês nesse ponto também. Depois, na questão número 3, ele fala sobre os primeiros socorros, né? E fala que realmente quando a gente vê uma vítima, a gente tem que auxiliar ela, prestar esses primeiros socorros o que for possível. Lembrem que existem situações que a pessoa cai de mau jeito e dali ela não pode mexer a coluna, é melhor deixar. Mas existem outras situações, por exemplo, se teve uma queimadura, se está tendo um ataque epilético, se está havendo um sangramento, a gente pode sim tomar atitudes que são os primeiros socorros. É esse primeiro cuidado ajudando, então, com que essa pessoa não corra o risco de perder a vida e que, assim, aguarde assistência qualificada, que chegue ambulância, SAMU, que consiga levar essa pessoa até o hospital. Então, tem que fazer, sim, os primeiros socorros, não é simplesmente deixar lá e esperar, né? Às vezes, existem situações que a pessoa estava perdendo tanto sangue que se não fosse alguém estancar esse sangue, seja com uma camiseta, com alguma coisa, essa pessoa ia perder tanto sangue que aí sim ela poderia morrer, né? Ou casos de ataque epilético, se você não conseguir deixar a pessoa deitadinha, tentar firmar a cabeça dela, ela pode ter algum traumatismo craniano, conforme for o movimento que ela vai batendo a cabeça na parede, no chão, e assim por diante. Então,
o ideal é sim estar prestando esse auxílio. Mesma situação queimadura, né? Você pode ver, se alguém se queimou, já vai colocar lá debaixo de água corrente para que essa pessoa possa estar, então, melhorando e diminuindo os riscos dessa queimadura aumentar ainda mais ou agravar. É claro que também não pode se exagerar e falar assim, já põe essa pomada, põe aquilo outro. No caso de queimadura, não é ideal que você tampe a queimadura, visto que depois que você tira, né, aquele material que você colocou em cima, algodão, um gaze, um tecido qualquer, você pode arrancar a pele da pessoa. Então, o ideal é que quando tem uma queimadura, você apenas molhe ela sobre água corrente, né? Mas tente evitar ao máximo qualquer contato em cima dessa ferida, porque pode prejudicar mais. A nossa próxima pergunta, número 4, ela fala assim, para vocês apresentar a diferença entre a insalubridade e a periculosidade. Então, vamos lembrar que insalubre é quando o ambiente não é saudável. Então, viu o SA de insalubre é aquele ambiente não saudável. Então, que tem a presença de muitos gases, que tem muitos ruídos, que você está em contato com produtos químicos, né? Você está sob condições físicas muito complicadas, né? Por exemplo, temperaturas muito elevadas. No caso de um frigorífico também, se você está com aquelas temperaturas muito abaixo. Então, existe essa questão de você estar num ambiente insalubre, que ele naturalmente não é saudável. Porém, a periculosidade, vem de perigo, aí sim é quando você está mexendo com materiais inflamáveis, tóxicos, reativos, que qualquer coisa pode liberar um gás, que pode sim ser prejudicial para vocês, que podem até mesmo explodir. Então, se você mexe com algum tipo desses materiais, aí sim entra na periculosidade. Então, a pergunta é para você falar sobre esses dois, a diferença, e também apontar quanto que é aumentado no salário de acordo com os níveis do risco. Então, a gente vai ver também hoje na aula, a gente já viu na aula passada, mas a gente vai relembrar agora, inclusive está até marcadinho em vermelho no slide para facilitar, para vocês lembrarem, será que é 10, 20, 30, 40%? Quanto em cima de um salário mínimo você ganha, caso esteja numa situação dessa, de você estar trabalhando num ambiente insalubre, de estar trabalhando num ambiente de periculosidade. Então, a gente vai ver isso hoje também. Revisar, né? Depois, no número 5, fala quais são esses serviços que podem ser considerados como risco de periculosidade. A gente tem também um slide bem específico disso, facilitando, né, para vocês lembrarem, né? Lembrem que perigo, então, vai mexer com materiais explosivos, que corre o risco mesmo de sofrer um determinado acidente e perder a vida. Então, a gente vai estar falando sobre essas profissões. Depois, ele pede para você apontar os direitos que a gente tem caso tenha um acidente de trabalho. Então, por exemplo, você vai ter direito a uma indenização, ter um auxílio médico, existe a questão do FGTS também. Então, a gente vai ver cada um desses 6 direitos. Vocês vão notar que a maioria é 6. Então, é 6 tipos de profissões, é 6 direitos. Então, não liguem assim, mas pelo menos vai estar bem claro quando você está se referindo a cada um dos temas, tá? Depois, na questão número 7, ele vai falar sobre o risco elétrico, que está na NR10, e daí ele fala presente os possíveis sintomas de quem sofre um choque elétrico. Então, lembra que a gente falou lá? Primeiro, ela tem aquela sensação de dar uma vibração. A pessoa pode ter uma contração muscular, que ela realmente não consegue mexer mais o músculo, mesmo que o cérebro está passando informação para ela não consegue largar aquele fio desencapado, por exemplo. Então, também pode dar uma queimadura, pode ir agravar um pouquinho mais também, de acordo com a intensidade desse choque. Então, também é uma das perguntas aqui. A número 8, super fácil, tranquilo para vocês acharem. Também a gente sabe que tem aquela figura básica que eu falei para vocês, guardem essa figura para o resto da vida, quando vocês precisarem saber qual NR tá, vai ficar mais fácil de achar. Então, a gente tem lá perguntando o que diz a 10, a 15, a 16, a 17, 18, 19, 20, 24 e 25. Né? Essas foram que a gente estudou agora nesse bimestre. Então, claro, a gente tinha estudado outras, a 2, a 3, logo no início dessa disciplina, mas agora o nosso foco são essas próximas que a gente está vendo a partir agora
segunda prova. Depois, a gente viu sobre a questão da ergonomia, que a ergonomia não é só relacionada a como que a pessoa vai estar em seu ambiente de trabalho e frente a um determinado maquinário, seja a mesa, seja o equipamento que ela vai estar utilizando. Então, quando a gente fala de ergonomia, a gente tem sim esse cuidado da altura da mesa, a altura que vai estar o computador, se a cadeira é adequada, se a pessoa consegue se agachar e voltar para pegar os objetos que são mais pesados. Então, a ergonomia faz parte sim dessa parte física, mas a gente deve lembrar também que a ergonomia existe ainda uma preocupação mental, né? Então, o psicológico da pessoa, se ela sofre um abuso psicológico, cobrança excessiva, estresse, às vezes os colegas de trabalho não colaboram com ela também, às vezes porque ela é uma pessoa nova ou porque existe uma competitividade ali dentro. Então, essa problemática mental também entra dentro da ergonomia, né? Então, lembrem disso. Além disso, a ergonomia ela pode ser dividida em vários segmentos, que eu também vou mostrar num slide para vocês, então eu vou estar salientando ali com vocês, olha esse slide, para vocês então acharem e poderem responder essa pergunta. Depois a gente fala ainda na NR17, que fala dos riscos ergonômicos, quais são esses 6 principais riscos. Então, lembra que eu comentei com vocês, é tudo 6, 6, 6, 6. A próxima também, ó, apresente os 6 documentos que fazem parte do PCMAT. O que é o PCMAT? É o Programa das Condições do Meio Ambiente do Trabalho, que está na NR18. Então, é muito interessante, vocês vão ver que tem um monte de 6, mas assim, cada um é um tema bem específico. Então, são perguntas rápidas, vocês vão encontrar facinho no slide de vocês, né? Então, vocês vão conseguir esse material bem tranquilo. Eu vou, então, iniciar a aula aqui de hoje. Aqui tem, ó, uma delas lá, da pergunta que a gente perguntou, ó, do sistema de gestão, as 6 etapas para responder. Mas vamos ver, então, juntos, esses slides da aula de hoje, tá? Eles já estão disponíveis para vocês, como eu comentei com vocês. Se baseiem, então, na aula de hoje, na aula 12. Então, vou até colocar aqui no chat do lado. Aula 12, mais esse questionário. Então, se vocês tiverem respondido, dê uma olhada nessa aula, tanto os slides, quanto vocês que estão aqui na aula, né, presencialmente, vamos dizer assim, ao vivo. Quem ainda não viu, vai ter essa prova, essa aula vai estar gravada, então logo que acabar eu já coloco ali no Ava também, então vocês vão poder estar vendo lá. Então vamos lá, vamos fazer a revisão da aula de hoje. Se alguém tiver uma dúvida, pode perguntar, escreve no chat ou abre o microfone, fiquem à vontade, tá bom? Então a primeira pergunta que a gente entra aqui na nossa segurança e higiene do trabalho é aquela: o que significa a segurança e a higiene? O que a gente aprendeu com isso? Então a segurança é justamente aquela visão da gente fornecer todos os meios possíveis para evitar determinado risco que a pessoa possa sofrer de um acidente, de algum dano, né? Então, é necessário a gente lembrar que a segurança é a ação ou efeito de tornar o ambiente seguro, estável, com firmeza. Além disso, também pode ser considerado como um estado ou qualidade que você está livre do quê? De perigo, incerteza, que não vai ter danos ou riscos eventuais. Então, você não tem o que temer. Se você está lá trabalhando em um ambiente de altura, você pode ficar tranquilo que você está bem protegido com o cinto, né? Você não vai cair. Se acontecer alguma coisa daquela escada bambear, você está segura e não vai cair por causa que você está usando equipamento de proteção. Então, é importante a gente lembrar disso, né? Que a segurança entra nesse quesito de você, então, estar assegurado de qualquer risco e dano. Para isso, a gente tem que utilizar os EPIs e os EPCs, que são os equipamentos de proteção individual. Lembram quais são? Capacete, protetor auricular, o óculos, máscara, a própria roupa ou jaleco, sapato fechado, luvas adequadas. Então, tudo isso entra no nosso equipamento de proteção individual. Não é só charme, não é só um cuidado de quem tem muito medo do perigo, não, é uma necessidade. Existem normas que pedem que sejam que devem inclusive ser seguidas, porque senão a empresa, né, ou até mesmo o responsável vai levar multas e indenizações, e ainda vai ficar mais agravante se justamente naquele dia que ele não cobrou
os seus funcionários de estarem usando os EPIs, aconteceu um acidente. Pior que às vezes é bem isso, né? Quando você não coloca o equipamento, é o dia que dá algum acidente. Então, tem que cobrar, tem que ter um responsável fornecendo esse material e tem que estar, assim, cobrando que os funcionários usem. Senão ele vai perder pontos, senão ele não vai participar dos lucros da empresa, senão ele vai perder o emprego. Então, tem que estar incentivando eles. É claro que no primeiro momento é feito palestras e você conversa e tenta mostrar como é importante, mas também existem às vezes questões um pouco mais duras que você até fala para ela, então você não quer usar o equipamento de proteção, ou você vai ser demitido, ou você vai ter que assinar um termo que caso aconteça um acidente é você que vai se comprometer com todos os gastos, com o médico e assim por diante. Então existe essa preocupação sim. Segundo ponto são os equipamentos de proteção coletiva. Como o nome diz, eles não são as vestimentas próprias da pessoa, mas a gente tem aqui faixas, placas, né? Existem assim correntes que vai então estar sempre indicando para as pessoas ali, tome cuidado que essa área não pode, ó, área escorregadia, área possível de inflamabilidade, cuidado com o buraco. Então, esse equipamento de proteção coletiva também são utilizados, né, para poder falar, para tomar esse cuidado. O nosso próximo ponto é a questão da higiene. Então, a gente viu que a gente tem essa questão primeiro da segurança e junto na nossa disciplina a gente tem também a questão da gente estar avaliando a higiene do trabalho. Então a segurança que não vai dar nenhum dano e a higiene que vai fornecer boas condições, né? Então a gente precisa estar com atenção de verificar quais são as condições do ambiente, se tem boa iluminação, ventilação, né? Se a gente está com esse cuidado de que realmente existe trabalhos psicológicos onde a pessoa não está sob um ambiente de estresse, se existe então uma cozinha que a pessoa vai poder esquentar seus alimentos, se vai haver um intervalo nesse período do trabalho, se a pessoa está num ambiente que é limpo com frequência, né? Então, você pode sim lembrar que existe então essa questão da higiene. Então, a gente entra na higiene com relação à engenharia, ergonomia, os direitos. Quando a gente fala de toxicologia, a gente tem a questão de a gente lembrar que tem que estar num ambiente bacana, porque a gente não pode estar num ambiente onde vai ser emitido muitos gases tóxicos, principalmente a gente que trabalha na área química. Então, se cair algum frasco, será que eu estou num ambiente bacana? Será que eu estou num ambiente que realmente tem ventilação, que tem todas as condições que, caso haja um vazamento, aquilo não vai trazer prejuízos? Né? Então, existe essa questão também. Além disso, é importante que a gente tenha a medicina do trabalho, com os enfermeiros ou os responsáveis que estejam presentes lá, né? E essa questão também da psicologia, que é um acompanhamento para ver se as pessoas não estão passando por estresse e alguma situação assim. Tá bom? A gente também pode estar verificando, então, a questão dentro dos primeiros socorros, riscos elétricos e gestão, esses 4 pontos principais. Então, a gente vai ver cada um deles, lembrando que a gente tem que sempre lembrar que a gente vai verificar primeiro uma gestão, então vamos ver de uma maneira mais completa como que a indústria ela está sendo analisada, como que a gente está vendo se ele está bem organizado ou não em todos os quesitos, né? Então a gente pode estar verificando primeiro esse último tópico aqui, que é a gestão da segurança do trabalho. Lembrando que a responsabilidade já vem da alta hierarquia e depois é sendo passada para todos os funcionários. Tá bom? Então, depois disso, um outro ponto que a gente pode estar falando e que a gente vai estar discutindo são essa questão do primeiros socorros, e daí a gente vai para a parte dos riscos elétricos, ergonomia e assim por diante, tá bom? Então vamos lá ver esse primeiro aqui, que é o Sistema de Gestão e Segurança de Saúde do Trabalho.
Quando a gente fala da gestão do trabalho, a gente fala muito disso, da organização, do ambiente estar limpo, de você cumprir as metas, de cada funcionário saber o que ele vai fazer, para depois ninguém ficar culpando um ou outro, falar, eu achei que você ia fazer, não, era tua responsabilidade, eu fiz semana passada. Daí o outro falar, então, mas aqui como você fez, pensei que você ia fazer dessa vez. Então, para evitar esse tipo de discussão, a gente tem que lembrar de que a gente tem sim que se preocupar com a questão de gestão e segurança dentro do meio ambiente. Então, a gente vai dar as ferramentas que vai cuidar da segurança e também da saúde, com um bom ambiente de organização. E também a gente tem que lembrar que esse SGSST tem algumas questões principais que a gente está sempre verificando, então, os principais passos a passos. Então, agora eu não me lembro se vai estar aqui nesse questionário, se já está na prova, olha só que spoiler. Mas eu acho que está nessa, vamos ver aqui, se está aqui no nosso questionário. Deixa eu abrir ele de novo, que eu tinha fechado. Vamos abrir ele aqui, ó, para ver se esse SGSST, tá bom? A gente está aqui. Que a gente já, deixa eu só abrir ele aqui. Aqui, vamos ver. Vamos ver o que é aqui, ó. Aponte os 6 passos necessários para implementar esse sistema. Então, tá aqui no questionário. Então, vamos dar aqui uma atenção, ó. Então, a questão número 2, vocês podem responder aqui nesse slide número 7. Então, quem quiser já deixa anotadinho ali. Questão número 2, slide número 7. Quais são os próximos pontos? Tá bom? Então, o primeiro ponto lá que a gente vai estar conversando seria definir estrutura operacional. Então, é aquela questão, quem que vai ser responsável por quem, o que vai ser feito naquela semana, são as operações. Temos todos os materiais disponíveis, ver todas essas questões, então, mais de cunho estrutural e operacional. Tá bom? Então, a gente pode ver que a gente também pode estar lembrando agora do nosso segundo passo, que é estabelecer as atividades do planejamento. Ela entra nessa estrutura operacional, que a gente viu lá, então, que a gente tem cada funcionário que vai estar com uma responsabilidade, mas a gente também passa para eles. Então, você vai fazer tal atividade. Segunda-feira, a gente vai fazer a análise de tal situação. Na terça, para o próximo ponto e assim por diante. Vai deixando tudo bem arrumado, bem planejado, porque senão às vezes, não conseguiu fazer segunda, terça, quarta, chega quinta-feira, tem um monte de análise para fazer, não vai dar tempo. A gente viu que existem análises tipo do DBO que demora 5 dias para ficar pronto. Então, se a pessoa resolver fazer na quinta só, na quarta que seja, para sexta-feira não vai estar pronto. Então, a gente tem essa questão de uma problemática maior nesse quesito. Depois que então a gente definiu a estrutura da operação, as atividades, a gente delega as responsabilidades de cada um. Então, olha, essa semana você não vai fazer análise, mas você vai escrever os relatórios, vai pegar o resultado de todo mundo. Ou cada um vai ser responsável de fazer um relatório, me mandem que eu vou juntar tudo. Então, é importante trazer essa responsabilidade. O próximo ponto que a gente vai estar falando são a questão dos recursos necessários. Então, eu vou fazer análise de DBO, de DQO e de pH. Eu vou ver lá na minha despensa se eu tenho todos os equipamentos, se eu tenho todos os produtos, né? Ou se eu vou ter que preparar os reagentes. Então, se eu tenho que preparar os reagentes, eu já vou saber assim que se eu quero fazer análise na segunda, então, no mínimo, na semana anterior, eu já tenho que estar com tudo preparadinho, tá bom? Então, a gente tem essa questão que a gente deve se preocupar de definir também os recursos necessários. Entra nesse ponto se a gente tem também a questão de você não se preocupar de realmente ter segurança que seus equipamentos estão calibrados, que eles estão funcionando, que ninguém vai correr o risco de sofrer um determinado dano, né? De chegar lá, pô, esse equipamento não está funcionando e atrasa tudo. Também tem que estabelecer as práticas e os procedimentos e, por fim, assegurar a identificação dos perigos e avaliar os controles dos perigos, dos riscos possíveis.
certo? Então, a gente tem esse ponto principal que a gente tem que analisar, tá bom? Depois que a gente tem, então, esses 6 pontos, a gente arrumou todo o sistema de gestão do ambiente e a gente pode fazer esse mapa de risco, certo? Então, a gente vê aqui que a gente pode estar lembrando que o mapa de risco ele tem tamanho de pequeno, médio ou grande. A gente ainda tem a questão de que esses riscos podem ser químicos, físicos, ergonômicos ou mecânicos. Então, nisso a gente entra. Então, aqui, primeiro, o risco pequeno, médio e grande está fácil de verificar, né? Que é bolinha pequena, bolinha média e bolinha grande. Mas aqui estão, então, as colorações principais, que é a resposta número 1 do nosso questionário. Então, vermelho seria o risco químico, certo? Daí, se for um risco mecânico, é azul. Se for um risco biológico, marrom, apesar que está com uma coloração meio estranha ali, mas é para ser o marrom. O próximo lá é o risco ergonômico amarelo. E por último, o verdinho, que é o risco físico. Então, a gente tem questões de ruídos, temperaturas nesse quesito, tá bom? Então, a gente vai estar falando com vocês que a gente tem esses tipos de cores e os tamanhos. Então, aqui estava aquele exemplo que a gente deu nas aulas passadas. A gente tem aqui um risco azul, que era um risco de acidente, tem o vermelhinho aqui, que era um risco químico, porque ele estava liberando gases na solda, então é um risco químico. A gente tem os riscos amarelos, que são os riscos ergonômicos, então uma falta de treinamento, o assento está inadequado, né? Então tem aqui essa questão, o funcionário está com o equipamento no bolso de trás, então às vezes ele pode se machucar, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado também. O próximo ponto que a gente vai estar vendo, então, agora é pular, a gente já entrou na gestão, agora vamos ver casos específicos. Então, primeiro, os riscos dos primeiros socorros, é o que a gente estava comentando lá. Quando a gente viu o risco do primeiro socorro, a gente entra no ponto que a gente precisa sim prestar um auxílio para a pessoa caso note que ela está passando por um determinado dano ou acidente. Foi o que eu comentei com vocês logo no comecinho da aula. Eu tenho que não só ligar para a ambulância para chamar uma assistência qualificada, mas eu tenho que verificar a situação, certo? E fornecer boas condições para essa pessoa. Certo? Então, o nosso próximo ponto que a gente vai estar verificando aqui, a gente precisa tomar cuidado. Que nós, vamos lá, as ações do primeiro socorro. O que eu posso fazer? Fazer uma massagem cardíaca. Segundo ponto, desengasgar, certo? Então, tem essa questão da gente tomar esse cuidado da pessoa ter esse auxílio nesse ponto. Não vai esperar uma assistência médica chegar, um médico chegar para poder tentar desengasgar a pessoa, o nenenzinho e assim por diante. Viu, por exemplo, que o nenenzinho está desengasgando, você coloca ele no seu braço deitadinho, vai batendo nas costas. Viu que a pessoa está tossindo muito? Bate nas costas ou aperta ela, né, pelas costas, forçando ali a entrada do estômago para poder obstruir esse ar. Se você ficar esperando até a ambulância chegar, infelizmente essa pessoa nem sempre vai ter uma boa condição, certo? Então a gente precisa lembrar que a gente tem que tomar esse cuidado maior com a pessoa também. Então, nosso próximo ponto, a gente tem lá, estancar os sangramentos. Isso é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque quando a gente nota que a pessoa está com sangramentos e você não consegue dar esse auxílio para ela, no ponto de tentar evitar, a pessoa pode perder muito sangue, e quando a pessoa perde muito sangue, então ela corre um risco maior, então, de não conseguir depois se recuperar, então a pessoa, infelizmente, pode sim acabar vindo a óbito. Então, viu que está tendo um sangramento demais? Tenta tampar ao máximo, estancar, tentar buscar fazer com que haja uma coagulação tampando, evitando com que mais sangue a pessoa perca. O próximo ponto é amenizar as queimaduras, como que eu comentei para vocês.
como que eu vou amenizar a temperatura? Eu vou buscar dar para essa pessoa, certo? Um cuidado de que a gente coloque, então, também a que pessoa que se queimou debaixo de uma água corrente, mais fria, geladinha, aquele cuidado, não vai colocar nada por cima, certo? Não pode mesmo colocar folhas, até mesmo as folhas, que conforme você vai limpar depois o ambiente, você corre o risco de machucar ela, né? Então, colocou um algodão, uma gaze, depois na hora que vai tirar, arranca a pele. Então, tem que tomar esse cuidado. Vai amenizar? Vai, mas coloca uma aguinha gelada, tenta não colocar nada em cima. Próximo ponto que a gente tem que analisar é a questão de desafogar. Viu alguém se afogando na piscina, no mar? Tenta tirar ela o mais rápido possível. Vai fazer a massagem cardíaca, respiração boca a boca, tentar desobstruir as vias aéreas que estão com águas. Também fazer o transporte das vítimas, no caso, então, de que essa pessoa necessite, certo? Fazer esse cuidado, certo? Então, a gente também tem essa questão de cuidar dessa pessoa com um efeito maior. Então, o que você vai fazer? Hoje, a ambulância demora para chegar, ela é possível de ser carregada, aí sim você leva essa pessoa, né, no carro até um hospital mais próximo. Então, existe a possibilidade, sim, da gente estar fazendo esse cuidado com as pessoas, de transportar elas até um ambiente, então, da segurança. O nosso próximo ponto que a gente vai estar, então, discutindo é com relação aos cuidados das fraturas ósseas, certo? Então, esses cuidados das fraturas ósseas, a gente tem que tomar um cuidado ainda mais cauteloso, justamente porque a gente sabe que quando a pessoa se machuca demais, a gente sabe que fraturas assim são mais doloridas, vai ter que dar um apoio para a pessoa, ela vai ter que ficar durante um período sem caminhar, sem mexer o braço, colocar uma tala. Então a gente vai ter que ter um cuidado ainda maior com ela. O próximo ponto que a gente vai discutir, então, são os possíveis cursos de primeiros socorros. Então a gente tem lá o curso que pode ser feito, que é o de primeiros socorros na própria escola. Então a criança correu, ela corre o risco de se machucar. O nosso próximo ponto que a gente também vê são ferimentos e hemorragias. Isso é comum, pode ter então em qualquer caso. É comum a gente ver danos desse jeito, de pessoa que está sangrando demais. Então não é focado só no dia a dia, mas também a gente vê esse cuidado, essa necessidade de cuidar também e estancar o máximo possível desses ferimentos. O próximo ponto são o caso das convulsões, que a gente comentou. Tem que tomar uma atenção especial, porque essas pessoas que elas estão tendo as convulsões, elas têm que tomar cuidado para não bater a cabeça, certo? Próximo ponto, lesões músculo-esqueléticas. Então, às vezes fez um corte, passou do músculo, já chegou quase no osso. Então, são efeitos que às vezes a pessoa não vai conseguir mexer mais, então tem que tomar um cuidado maior. E o próximo ponto que a gente também tem é a questão da parada cardiorrespiratória, é importante fazer. Lesões térmicas, que é aquela questão de queimaduras, corpos estranhos, no caso, quando existem a pessoa se engasgar, traumas elétricos, dela levar algum choque, intoxicações, que vocês vão ver um pouquinho mais. Às vezes, se a pessoa está mexendo em algum produto químico, ela respirou aquele determinado material. E também existe uma questão dos primeiros socorros psicológicos, dependendo de quem que a gente vai estar agindo, a gente tem essa questão de que possa ter essa necessidade de cuidar dessa pessoa também. O nosso próximo ponto que a gente pode estar verificando são pequenas medidas que você pode estar tomando para evitar acidente. Então, lá, siga as orientações de segurança, use os equipamentos dos EPIs, oriente seus colaboradores novos com relação à segurança. Então, viu que lá o colaborador novo não colocou o capacete? Avisa ele também. Não deixe os objetos caídos no chão, né? Então, tem que tomar toda essa atenção especial. Nosso próximo ponto ali
não obstrua os acessos, né, dos equipamentos de emergência. Então, nisso a gente entra em toda uma questão preocupante, né, na questão de você estar verificando se a pessoa, então, não colocou um monte de caixa na frente do extintor, né, ou aquela saída de emergência, colocou lá um monte de lixo. Imagine se na hora do desespero precisa todo mundo sair por ali e não tem como. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tá bom? Nosso próximo ponto que a gente também vai estar conversando seria na questão agora dessa essa figurinha é a mesma da anterior, mesma questão. Segue as orientações, avisa os funcionários, utiliza EPI e evita o bloqueio no caso dos locais onde tem então os equipamentos e acesso da emergência. Tá bom? Nossa próxima questão que a gente vai ver mesmo é essa aqui, que seriam os direitos de quem sofre o acidente. Então, esses direitos, vocês não precisam colocar as respostas todas complexas desse jeito. Então, esse aqui é o nosso slide número 17, que vai estar respondendo aqui. Vamos ver. Sistema de gestão. Aqui falou dos primeiros socorros. Vamos ver, indique os serviços da periculosidade. Aqui, ó, número 6. Número 6 fala lá. Aponte, né, quais seriam os 6 direitos de quem sofre algum acidente de trabalho. Então, o primeiro direito que de alguém sofre lá, vocês só vão colocar essa parte mais em negrito. Primeiro, ausência de carência para receber o benefício. Não pode colocar que você vai realmente apenas dar o benefício para a pessoa depois que passar lá 3, 6 meses, porque dali o acidente já passou, né? Então a gente tem que tomar essa atenção também. Nosso próximo cuidado, direito, né, é a estabilidade. Ela pode se estabelecer de 12 meses no seu emprego, não podendo ser dispensado antes de completar os 12 meses. Então, por um ano, ela tem essa possibilidade de estar estável, né, frente a um determinado acidente que ela sofreu, ela não pode ser demitida. O próximo ponto é o seguro obrigatório do DPVAT. Caso o acidente tenha ocorrido no trânsito, então todo ano é pago esse DPVAT, tem sim que ficar de olho com relação a isso, tá bom? Nosso próximo ponto também que a gente vai estar verificando é a questão do FGTS, né, que durante o período que ele está acidentado, continua sendo pago para ele o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, tá bom? E o nosso próximo ponto é a isenção do imposto de renda, tá bom? Então, nessa questão, a gente também tem que estar verificando que a pessoa não tem essa necessidade de pagar imposto de renda, os benefícios, devido à questão dela ter sofrido um acidente no trabalho. E o nosso último ponto, que é o sexto, estão relacionados com as indenizações. Se foi, então, um acidente, ele pode ser indenizado por danos morais e materiais, lembrando que não é responsabilidade do funcionário ter que arcar, certo? Com esse novo material que vai ser comprado. Então, a gente tem essa atenção também com relação a isso. Então, a gente pode estar vendo agora, sim, um pouquinho mais das normas, certo? As normas regulamentadoras, né, as NRs, elas vão até a 37, certo? Ela viu, logo no início, a gente focou principalmente as NRs 4, a 5, a 6, a 7, que a gente falou, a 9 também do PPRA, né? Agora a gente vai focar um pouquinho mais nessas NRs 10, 17 e 18, tá bom? Que a gente vai focar um pouquinho mais com relação a elas, certo? Então a gente vai falar da questão da eletricidade, choques elétricos, ergonomia, esse cuidado entre a pessoa e os equipamentos e também o PCMAT, tá bom? Depois, como eu tinha prometido para vocês, eu vou assim só pincelar por cima um pouquinho com relação às outras normas, que seria 19, a 20, a 24 e a 25. Então, no final da aula, a gente fala um pouquinho sobre elas ainda também. Então, aqui, seguindo essa ordem, a gente já falou os primeiros socorros, agora vamos para os riscos elétricos.
Então, a gente diz lá que temos a NR10. Dentro dessa NR10, a gente vai estar verificando essa necessidade, então, de estabelecer condições mínimas de controle de toda essa parte da pessoa poder levar um risco elétrico. Então, a gente não pode deixar que a pessoa sofra um determinado dano, né? Sabendo já de antemão que é um risco, então é colocado material isolante, placas, sinalizadoras, avisos bem claros para a pessoa tomar cuidado, aqui tem uma estação elétrica, só pode mexer nesse serviço quem realmente é habilitado e qualificado para isso, que seria então alguém que tem cursos, que tem a própria formação nesse tipo de serviço, não é porque a pessoa diz que entende, e daí você vai olhar, ela só fez uma gambiarra. Então, o ideal é a gente tomar esse cuidado maior. O nosso próximo ponto que a gente vai estar olhando, então, são lá onde que a parte elétrica cuida. Então, cuida de tudo, desde você gerar energia, transmitir, pode colocar, então, nas tubulações, né, nas fiações, assim depois. A gente também pode ver a distribuição, de levar até as casas, indústria, comércio. A gente tem a questão do consumo, porque tem que ir lá anotando quanto que a pessoa gastou naquela semana. Daí vai anotando mensalmente, chega uma conta para a pessoa também. Depois a gente também vê que eles incluem a etapa do projeto, montar as instalações elétricas, operar elas e também os trabalhos que são feitos nas suas proximidades. Quando a gente fala de risco, a gente fala do risco elétrico, junto com o risco, então, da água. O contato com a água também é um risco que pode trazer um dano, porque a água é um meio condutor. Então, se tem uma corrente elétrica, junta a água, pronto, vai dar um problema maior. Outra questão que também acontece, essas fiações elétricas podem gerar faísca e pegar fogo também. Então, olhe como riscos elétricos podem, assim, ser agravados, porque pode gerar fogo, mas também pode ser agravado porque em contato com a água vai conduzir mais rapidamente aquele determinada descarga elétrica. Então, é perigoso de qualquer maneira. Tá bom? Então, a gente verifica aqui esse ponto de que a gente tem o choque elétrico, que seria a reação que o organismo, quando recebeu a corrente elétrica. Então, a gente vê ali que temos um material condutor que vai passar essa corrente elétrica. O nosso próximo ponto também é no caso de que pode ser inserido um material isolante, que é aquele que vai evitar o feixe, a corrente elétrica, a passagem dos elétrons. Então, o que eu posso usar? Vidro, plástico, borracha, madeira, né? Viu que alguém está levando um choque, o ideal é você ficar com um sapato de borracha ou em cima até mesmo de um pneu, por exemplo, que é um material mais isolante, a borracha, e ali com um pedaço de madeira tentar tirar a pessoa daquele lugar que ela está levando choque. Jamais encostar direto lá, eu sei que na hora da agonia a gente não pensa muito, mas corre o risco, sim, de levar um choque maior e se machucar. Tá bom? Então, aqui, o que acontece? Aqui tem essa questão, a gente tem no nosso questionário também. Então, vamos ver ali no questionário qual que são os possíveis danos dessa parte da corrente elétrica. Então, deixa eu achar aqui para vocês. Aqui era com relação aos primeiros socorros. Insalubridade, periculosidade. Aqui, ó. Apresente, né, questão número 7, o nosso slide número... Deixa eu ver se ele aparece aqui. Slide número 26, tá bom? Então, a gente tem aqui a NR10, fala sobre o risco elétrico, a reação do organismo na passagem elétrica, apresente os possíveis sintomas. Então, é só colocar lá. Queimaduras, as queimaduras podem vir a ser até o 3º grau. Coagulação do sangue. Também podem ocorrer a lesão nos nervos, aquela contração muscular que eu comentei com vocês, que a pessoa não consegue nem separar, e também alguma reação nervosa, que seria da parte do estremecimento, né? Então, a pessoa também pode tomar esse cuidado com esse ponto maior. Então, a gente vê aqui que as medidas de controle para prevenir seria a desenergização, então ter esse cuidado de romper a corrente elétrica, está dando um choque, está dando algum efeito, a gente vai mexer naquela rua, desenergiza,
as palavras difíceis. Corta a energia para evitar um choque, faz as manutenções que quer fazer, depois religa novamente, né? Nosso próximo ponto é o aterramento, que seria você colocar as ligações, então, no solo, para fazer com que haja o descarregamento dos íons direto no solo. O nosso próximo ponto é a questão funcional, que é ligar algum condutor no sistema neutro, e por fim a proteção, que daí a gente coloca algum material que é isolante mesmo para evitar qualquer dano. Outro ponto de medida de controle, que deve ter na casa de vocês também, quando tem aquela queda de energia, ou porque ligou 2 chuveiros, ligou o chuveiro, ligou a máquina de lavar e daí cai, é você ir então até lá e religar tudo de novo. Então também essa é uma medida de segurança. Lembrando que com aterramento, então, os íons elétrons vão direto, são descarregados na Terra, por isso que é aterramento. Agora, quando não tem essa ligação, você corre o risco de levar um choque também, tá bom? Então, quais são os erros com relação às instalações elétricas? Primeiro, contratar um profissional que não é qualificado, então ele vai fazer uma gambiarra, tendo mais riscos de você levar um choque. Nosso próximo ponto, sobrecarga de disjuntores. Então, também pode acontecer essa situação de que você está colocando várias coisas numa só, que seria aquelas tomadas ligadas em sequências, que também é um risco. Os fios desbitolados, ou seria que, né, aquele que está desencapado, correndo um risco maior. Quando a gente não tem um DR, que é um diferencial residual que serve de segurança, e a incompatibilidade também dos disjuntores. Então, essa questão aqui, ó, sobrecarregou, vai dar um curto aqui, vai dar um choque, e além disso, pode até prejudicar os equipamentos que estão ligados nessa tomada. Então, a gente tem aqui a questão de 4 tipos de profissionais, que é o qualificado, que tem um curso, o habilitado, que é, inclusive, registrado no CREA, o capacitado, que tem orientações, né, teve um treinamento, e o autorizado é aquele que tem, então, que vem responder por uma empresa. A empresa capacita ele, faz o curso com ele, e ele pode arrumar aquele determinado equipamento, e assim você liga direto lá para eles e vai resolver. Ah, queimou minha TV, eu vou lá ligar direto, né, na Samsung, na Philco, para falar com um profissional que é autorizado para mexer com eles, até porque eles vão ter as peças bem certas que você pode estar utilizando. Então, lembrar, qualificado, ele tem o conhecimento, né? Ele passou por um sistema de educação. Então, por exemplo, ele fez um curso na faculdade. O habilitado, ele, além de passar na faculdade, ele tem a sua credencial, ele foi registrado no CREA. O capacitado é que fez um curso, pode ser um curso técnico, pode ser um curso profissionalizante, um curso de uma semana, então não tem esse ponto. O nosso próxima questão seria a questão do profissional autorizado, aqueles que então a empresa mesmo facilita e permite com que ele possa fazer aquele trabalho, tá bom? Então essa é a questão dos riscos elétricos. Agora a gente já vai caminhar então para esse último tópico ali, que seria a questão da ergonomia, para aí sim pular para as outras NRs que a gente não tinha comentado antes, mas a gente só vai pincelar dessa vez. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, tá? Perguntar ali do ladinho, no chat, ou abrir o microfone, tá? A gente está vendo que a gente está respondendo todas as questões já, né? Deixa eu ver aqui se acho que ninguém falou mais nada. Né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade para ir perguntando. Então, vamos só dar uma olhadinha aqui no questionário. Então, a questão da coloração dos riscos, nós já vimos. Os 6 passos para fazer o sistema de gestão, também passei para vocês. A questão dos primeiros socorros, o que a gente vai fazer, né? Quando você pode aplicar a pessoa, né? No primeiro momento, de dar uma assistência técnica, a gente viu também. Daqui a pouquinho a gente vai responder a número 4, e é número 5, que é sobre insalubridade e sobre periculosidade. A 6, a gente já respondeu, que é o direito de quem sofre o acidente de trabalho, que a gente viu o FGTS, o imposto de renda, previdência, indenização, a pessoa não pode perder o emprego. Então, coloque esses seis direitos, né?
Agora, aqui, a questão da NR10, que a gente viu com relação a quem sofre um choque elétrico. Então, dentro dessa questão número 7, a NR10 diz lá o que pode acontecer com essa pessoa. Então, a gente viu, pode ter uma contração muscular, a pessoa pode sofrer um estremecimento, né? Ela pode levar uma queimadura, e essa queimadura vir até ser 3º grau, dependendo da intensidade e dependendo de quanto tempo que ela está ali levando aquele choque, tá bom? Agora que a NR, a gente viu todas essas, aí da 10, né, até 25, algumas aqui estão saltadas no meio, então é só para vocês colocarem o que é cada uma das NRs. E agora a gente vai entrar na questão, então, da ergonomia. Então, a primeira pergunta que a gente tinha feito lá é como que ela é dividida, e depois também para vocês apontarem, na questão número 10, quais são os principais riscos ergonômicos. Então, eu vou apontar para vocês nos slides agora que a gente vai conversando, tá bom? E depois a gente pula aqui, então, para as próximas questões, que é do PCMAT. Então, voltando aqui no nosso slide, a gente tem a NR17, que falou sobre a ergonomia. Deixa eu só colocar ela aqui maiorzinha, numa tela cheia. Então, lembrando que esse questionário vale 2 pontos e é para a semana que vem, para a hora da prova, porque vai auxiliar vocês no que eu vou cobrar na prova. Tá? Então, quem se preparar ali com o questionário e com os slides da aula de hoje, só não precisa se preocupar com os slides anteriores. Foca nesse da aula de hoje, porque aqui está esse compilado completo. Então, quando a gente fala de ergonomia, a gente fala com relação a essa disciplina que vai falar sobre o homem e o seu meio de trabalho. Então, se ele está numa altura adequada, se ele faz o agachamento para carregar materiais pesados de maneira correta, lembrando que ele tem que forçar os joelhos e não a coluna, então ele não vai se agachar dessa forma, ele tem que se abaixar ereto, buscar o peso e aí sim levantar, colocando a força no joelho. Então, dentro da NR17, a gente falava de conceitos, levantamentos, mobiliários, as condições do ambiente de trabalho e a organização. Então, lembrando que ergo é trabalho e nomos é regras ou normas. Então, quando a gente falou sobre a ergonomia, a gente viu que ela não cuida só do aspecto físico, se a cadeira tá boa, se a iluminação tá bacana, se tem ventilação, não. Tem que lembrar que a ergonomia, quando ela fala, então, nesse quesito aqui, ó, de regras de trabalho, ela também se preocupa com o meio físico e mental da pessoa. Então, tem que ser um ambiente seguro, confortável, prazeroso, onde a pessoa vai ser produtiva sim, mas ela vai estar num ambiente de trabalho bacana, com bastante conforto. Então, a gente vai ver que essa interação acontece entre o bem-estar físico e mental. Então, agora vamos lá para nossas perguntas do questionário. Então, ela falava sobre a divisão da ergonomia. Então, a gente tem essa divisão física, cognitiva e organizacional. Então, a física é o ambiente físico, o posto de trabalho. A cognitiva é dentro do aspecto individual e coletivo. E a organizacional é a normalidade e a normalidade. Então, está tudo dentro do acordo. A cognitiva, que é essa parte mental, ela entra na questão da emoção, atenção, inteligência, memória, concentração, raciocínio, tomada de decisão e percepção. Então, o aspecto cognitivo ele é dividido ainda mais um pouquinho, e notem como ele é o aspecto mais pessoal, é mais mental, é como que a pessoa está reagindo frente à situação, sem sofrer um estresse. Então, essa questão, vamos ver aqui, ó, tá no slide 40, ele já vai responder para a gente aqui, ó, a questão número 9, que ele falou sobre a divisão desses segmentos da ergonomia. Então, número 9, respondida no slide 40. Agora, a próxima perguntinha, ele falava sobre os principais riscos ergonômicos. Os riscos ergonômicos é o que a gente vai ver agora nesse próximo slide. Então, ó, quais são os riscos? Repetitividade, você sempre vai fazer o mesmo exercício, pode dar uma lesão de esforço repetitivo. A postura inadequada, note que a pessoa aqui, ó, tá bem mais abaixada para dar conta de ficar ali com o computador, né, numa visão boa, então vai dar um problema de escoliose nela, além da dor cervical no pescoço. Entra a questão de iluminação
inadequada, ritmo excessivo do trabalho, isso causa um estresse, monotonia das atividades e o levantamento e manuseio de cargas. Esses são os principais riscos ergonômicos, que é o que a gente estava vendo aqui, apresente os principais. Tá? Então, a questão número 10 está respondida aqui no slide 41. Então, deixem anotadinho aqui que esse é importante para a prova também. Então, lembrando que quais seriam os benefícios da ergonomia? Você cuida do conforto da pessoa, dá segurança para ela e ela vai ter um trabalho eficiente. Então, evita que tenha doenças, aumenta a produtividade, faz com que ele se sinta bem, valorizado, cuidado. Né? Eu me lembro que quando chegou para mim lá aquele apoio do pé para não ficar com os pés sobrando assim, porque eu sou mais baixinha, eu me senti realmente mais valorizada pela empresa. Porque, nossa, se preocuparam de que eu estivesse bem confortável para escrever os relatórios. Então, é uma coisa bacana. Né? Tinha um outro profissional que ele precisou colocar uma mesinha mais alta para ele, para que o computador ficasse numa altura boa. Então, porque daí ele já era muito mais alto. Então, também, né, teve essa valorização dele se sentir mais confortável com relação ao serviço. Também é importante porque reduz o caso de afastamento, ausência, funcionário reclamando, e daí quando começa a reclamar para o outro, e aí só prejudica o ambiente. Então, aqui tem aquelas 10 mandamentos da ergonomia, que seria organizar o trabalho, seguir os procedimentos de segurança, usar esses produtos ergonômicos, então, mesa adequada, cadeira adequada, manter a cabeça bem alinhada no computador, as costas eretas, os braços levemente esticados. Lembrar que a perna não é para cruzar, porque ela também vai interferindo na postura da coluna, né? O nosso próximo também é posicionar as pernas em 90 graus, fazer exercícios de alongamento e pausas, tá bom? Então, os posicionamentos agora podem ser divididos de acordo com o serviço. Ou você trabalha de pé, ou você trabalha sentado. Então, quando a gente fala de estar trabalhando de pé, tem que lembrar que a mesa ela tem que estar numa altura boa, certo? Quando a altura está numa altura adequada, você não fica arqueado para um determinado serviço. Próximo ponto, a gente também corre o risco de sobrecarregar a perna, porque daí a corrente sanguínea vai indo diretamente para o piso, né, para o pé. Também as pernas podem ficar inchadas quando se passa longo período de pé. Nosso próximo ponto que também pode dar um cansaço e resolução na capacidade de concentração. Depois a gente vê que, dependendo do tipo de serviço que você faz de pé, a altura da bancada tem que estar mais adequada. Então, se é um trabalho de muita precisão, tem que ficar numa altura mais próxima dos olhos, depois na altura do umbigo, e quando é um trabalho mais pesado, ele realmente fica mais da cintura, mais para baixo, porque ele realmente está num peso maior. O nosso próximo ponto que a gente vai estar discutindo é com relação agora se a gente está com um trabalho de posição sentado. Então, durante essa questão de você estar sentado, precisa lembrar, então, que quando a gente vai usar as forças musculares, né, tem que ser executadas. O melhor é que o próprio funcionário esteja sentado, evitando, então, com que ele se estique demais, que ele torça o corpo. Então, o melhor é que tudo fique bem próximo dele, fácil acesso. Então, ele não tem que se esticar muito para pegar uma planilha que está lá do outro lado. Né? Ele não precisa se contorcer para pegar um determinado equipamento. Tendo tudo em mãos, facilita bastante o serviço dele. Aqui a gente tem a questão do apoiador de pé, que eu comentei com vocês. A cadeira tem que ser confortável, né, em 90 graus as pernas, não cruzadas. O bumbum encostado bem na cadeira para a coluna ficar ereta. A visão tem que ficar ali a 50 centímetros dos olhos, né? Lembrando que o ideal é que ela fique com a coluna bem retinha. Eu ainda colocaria o computador um pouco mais para cima, para ficar bem no meio da tela, na direção dos olhos dela. Né? Além disso, tem que ter o apoio do braço, evitando então que o punho também se machuque com exceção. Levantamento das cargas. Lembrando que essa técnica aqui é errada, não vai contorcer toda a coluna, tenta se agachar ereto para pegar determinado peso. Né? Então, diz ali, a carga vai ficar próxima do corpo, você separa os pés e vai descendo, dobrando o joelho, aí sim você coloca a mão no objeto, depois você vai desdobrar os joelhos e vai levantar alinhado, certo? Então, tomar esse cuidado para que você não trave no meio do caminho.
Outra questão que a gente vê a ergonomia no dia a dia mesmo, certo? Na questão do dia a dia, a gente vê essa preocupação dos móveis estarem bem corretos, não ficarem numa altura que vai machucar nosso pescoço, que não vai bater a cabeça. Então, a gente tem essa questão também de estar de olho como que está sendo nosso comportamento frente aos próprios armários dentro de casa, balcão e assim por diante. Agora, lembrando que quando a gente fala de esforços repetitivos, a gente pode ter a LER ou DORT. A LER é mais conhecida, que seria lesão de esforço repetitivo, e a DORT, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Hoje em dia, a DORT está sendo, vem para substituir a LER, né? Por quê? Porque a maioria dos trabalhadores não tem realmente uma lesão, ela só sente uma dor, mas não fez um ferimento, e também porque ele não é, às vezes, por um esforço repetitivo. Pode ter outro tipo de carga que pode ter causado a dor. Então, teve uma sobrecarga estática em um músculo, o excesso de uma força em uma atividade em específica, né, o uso de equipamentos com vibração demais. Então, nem sempre é um esforço dela repetitivo, é um trabalho repetitivo. Por isso que, em vez de LER, hoje em dia está se usando o DORT. E também a gente entrava na questão das posturas do corpo, que tem o sistema OWAS, que é o The Ovaco Working Posture Analyzing System, então é o sistema de análise da postura durante um trabalho. Então a gente tem aqui, ó, se ele está reto, isso é primeiro é com relação ao dorso, né? Então as costas, se ele está reto, se ele está inclinado, né? No caso, se ele está reto e inclinado, então cada braço está de um jeito, né? Os dois braços para baixo, dois braços para cima, e com relação às pernas. Então, esse daqui seriam códigos, né? Por exemplo, o código 215. O 2 significa, então, o dorso, é que ele está inclinado. Aqui, ó, número 2. Depois, com relação aos braços, 1, os dois braços para baixo. E por último, as pernas, entrou no caráter 5, que é aqui, ó, uma perna está ajoelhada. Tá vendo? Então, esse é um exemplo do 215 desse código aqui, ó, OWAS, tá bom? Mas também não vou cobrar isso de vocês, é mais de conhecimento mesmo que existe isso dentro da ergonomia. Então, a gente já viu eletricidade, a gente já viu a ergonomia, vamos entrar agora nesse quesito aqui, ó, da 15 e da 16. Cuidado para não confundir as duas, né? Elas terminam as duas com idade, mas são relacionados a efeitos diferentes, os adicionais no salário são diferentes, né? Lembrar que insalubridade é um ambiente que não é saudável e periculosidade é quando o ambiente realmente é perigoso para a pessoa. Depois a gente vai ver a última NR dessas daqui, que é 18. E antes de finalizar a aula, eu só quero falar um pouquinho das outras 4, bem uma pincelada rápida, porque eu tinha prometido para vocês, mas como a gente teve feriado no meio, não foi possível dar essa aula completa, né? Mas eu trouxe para vocês também para título de conhecimento. Então vamos lá, primeira. NR15. Só lembrando aqui então do nosso questionário de novo, eu estou batendo bastante martelo porque ele vale 2 pontos. Já teve um trabalho do anterior, então olha, é importante sim a gente cuidar disso, porque já são 3 pontos, a prova só vai valer 7, né? Então, a gente já viu a questão das cores, do sistema de gestão, os primeiros socorros. Aqui, então, na questão número 4, vai falar da insalubridade e da periculosidade. E na questão número 5 do questionário, fala em específico da periculosidade, os serviços. Então, esses dois agora entram nessa questão que a gente vai estar discutindo, aprendendo agora, tá bom? Então, vamos voltar lá. A insalubridade é quando o ambiente não está saudável, então você está exposto a agente químico, agente físico, ruído, calor demais, também podem ser graves ao longo do tempo. Aqui está a questão salarial. Se a gente está no máximo, é muita temperatura elevada numa caldeira, ou a temperatura é muito baixa no frigorífico, eu fico muito perto dos equipamentos, tem muita vibração, muito barulho, então eu posso até receber 40% em cima do salário. Se é um risco médio, 20%, e se é um risco mínimo, 10%. Então, olha lá, insalubridade, esses são os adicionais, tá bom? Lembrando, então, que a insalubridade é que o ambiente não é
saudável. Tem até essa figurinha, então, aqui, ó. Insalubridade 40, 20 e 10, tá bom? Agora sim, a periculosidade, ó. Periculo, que é de perigoso. Nesse caso, você corre um risco ainda maior, porque vai ficar sujeito à sua integridade física. Quais são as atividades? Então, fabricação de explosivos, inflamáveis, exposição aos raios ionizantes, radiações também entra nesse quesito, energia elétrica, você pode levar um choque, né? E também o roubo e violência física de segurança pessoal e patrimonial. Nesse caso específico, ó, da periculosidade, o aumento no salário é de 30%, é fixo, tá bom? Então, lembra que o outro era 10, 20, 40? Aqui não, aqui na periculosidade é 30%. Por que eu estou batendo o martelo com vocês? Porque vai cair na prova, tá? Então, deixa lá anotadinho. Então, aqui, essas questões estavam lá no slide 59, no slide 63, o valor, né? E aqui, ó, na questão número 5, ele pergunta quais são os serviços que podem ser considerados com risco de periculosidade. Então, a questão número 5 do questionário vai estar aqui no slide 64, tá? Então, deixa anotadinho aí também para vocês responderem rapidinho. Então, que tipo de trabalho é perigoso? Então, quem trabalha com explosivos, com inflamáveis, energia elétrica, segurança pessoal patrimonial, motociclistas e também as radiações ionizantes ou substâncias radioativas. Então, tá aqui o resuminho para responderem por lá. Agora, a gente vai entrar na NR18, que é do PCMAT, né, que é um programa de condição do meio ambiente do trabalho, mas é utilizada mais na indústria de construção. Também tem uma questão dela, é a última do nosso questionário, que está aqui, ó. Apresente os 6 principais documentos que vão integrar o PCMAT, segundo a NR18, tá bom? Então, anotem lá que daqui a pouquinho a gente vai responder essa questão número 11. Com que documentos precisa? Então, esse é um programa que vai falar sobre as condições no meio ambiente, também fala que as condições têm que estar de forma adequada, né? Lembrando que junto com o PPRA, que é aquele programa de prevenção dos riscos de acidente, ele virou então um programa de gerenciamento de riscos, perdão. Então, entrou a norma 18 com a norma 9, agora em conjunto formou esse programa dos resíduos. Aqui estão os 6 documentos que eu falei para vocês. Então, para responder a última questão lá do questionário número 11, vocês vão ter no slide 68 e 69, tá? Deixa anotadinho também para não esquecer. Aproveita que a prof está ajudando. Não que seja impossível vocês procurarem, vão achar também. Mas quanto mais ajuda, melhor, né? Então, que documento que eu preciso? Primeiro, memorial das condições do trabalho, um projeto de execução, especificações técnicas, então qual que é o equipamento, qual que é a quantidade, a voltagem, assim por diante, um cronograma das minhas atividades, um layout do canteiro de obras, então saber onde que eu vou guardar material, onde que eu vou construir e assim por diante. E por último, um programa educativo trazendo a prevenção dos acidentes. Então é importante fazer curso mesmo com os pedreiros, com os auxiliares, todo mundo vai passar por esse programa educativo. Então aqui tem um resuminho também, mas para responder os 6 documentos, vocês podem pegar aqui esse até o número 6, para facilitar, né? Aqui só está um resumão maior. Então, cronograma, dados da obra, os riscos que você vai estar sofrendo, esse programa de prevenção dos riscos dos acidentes, quais são os maquinários, equipamentos, os treinamentos. É importante ter os equipamentos de proteção coletiva individual e também esse layout de como que vai estar o seu canteiro, né? Quando a gente fala de segurança, é capacete, óculos, proteção auricular, máscara, lembrando que às vezes tem que ter um filtro. Também é importante fornecer o vestuário adequado para eles, luva e bota. Então, aqui também tem uma outra figurinha, traz aqui luva, máscara filtradora, calça comprida, sapato fechado. Também tem aqui esse abafador do ruído, né, que é o protetor auricular, os óculos de segurança, o capacete e também, né, além da camisa, um cinto de segurança dependendo do tipo de atividade que ele vai exercer, principalmente se for em altura. Então, aí sim que ele mais precisa dessa condição de um cuidado ali para ele evitar qualquer contato. Tá joia? Então, essas foram as normas que a gente viu até, né, a semana
passada, a última aula, na verdade, né, antes do feriado. Então, agora eu vou só focar com vocês um pouquinho sobre as normas 19 e 20, a 24 e a 25. Vai ser bem rapidinho, é mais para vocês estarem inteirados desse assunto, né? Porque a gente comentou que ia falar um pouquinho delas e, como veio o feriado, a gente não conseguiu fechar. Então, aqui a NR19, ela vai falar dos explosivos. Ela considera, então, explosivo qualquer material que pode ter uma decomposição rápida, sobre pressão, liberar calor, acaba trazendo esse dano maior. Então, os explosivos, né? Então, tem que TNT, bombas, fogos de artifício, tem que tomar esse cuidado. Eles têm que estar em locais isolados, né? No seu interior, no máximo, são 4 trabalhadores ao mesmo tempo, justamente porque sabe que correm o risco. Quando a gente trabalha em mina, eles também utilizam os explosivos lá dentro. Então tem que tomar um cuidado assim enorme, porque quando explodir para abrir o caminho dentro das minas, vai ter fumaça, vai ter desmoronamento, então tem um risco de perigo, né, bem inerente do tipo desse trabalho. Então tem que tomar uma atençãozinha nisso. Nossa próxima NR é a NR20, que fala sobre os inflamáveis e os combustíveis. Lembrando que inflamável, ele é considerado, então, aquele que tem um ponto de fulgor abaixo de 70 graus Celsius e uma pressão que não passa de 2,8 quilos por centímetros quadrados, né? Absoluta de 37,7 graus da instalação. Então, aí que ele se torna inflamável. É aquele material que vai sim poder pegar fogo. Ela é aplicável para todos os tipos de atividades que vão incluir extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio, manipulação, né? As etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção, inspeção e depois também, quando você não vai mais estar utilizando, dentro dessa desativação da instalação também entra esse cuidado. Então, postos de gasolina, você tem que ficar monitorando durante muito, muito tempo, até porque ele estava ali armazenando os combustíveis, que são altamente inflamáveis. Se pegar uma faísca ali no posto para ter um incêndio, é 2 pulinhos. E também quando a gente vê que esse cuidado da desativação da instalação, quando você vai então sair de lá, o posto vai ser fechado, continua sendo monitorado porque ele continua emitindo gases, né, que também são inflamáveis, além de que o próprio líquido, ele pode, né, se ele não tiver com uma boa condição de isolamento, ele pode ir adentrando o solo e entrar em contato com o lençol freático e trazer uma poluição maior. Então, tem que tomar um cuidado sim, não é qualquer construção depois em uma área onde teve um posto de gasolina pode ser construído. Se eu não me engano, já teve uma situação onde construíram um prédio onde era um ambiente que era um posto de gasolina e aqueles gases, eles foram então, acho que era um prédio ou até um shopping. Não sei se vocês já lembram de uma situação dessa, deu numa reportagem, eu acho que era um shopping até que daí tinha muitos gases acumulados ali embaixo, né? E não foi feito esse cuidado de ir fazendo essa manutenção, né, de umas vistorias após ter sido desativado esse posto de gasolina. Construíram, o que aconteceu é que chegou uma hora que esse gás ele não aguentou a pressão, explodiu e acabou então matando um monte de gente que estava passeando no shopping, mesmo sem entender, né? Então veja só que situação complicada. Então, tem que tomar uma atenção especial para esse tipo de material, né? A gente sabe que tudo que pega fogo é um cuidado ainda bem grande, então tem uma norma específica para isso, a NR20. E por último, a nossa última NR é a NR24. Ela fala sobre higiene e conforto. Então, ela fala sobre as condições do ambiente. Então, aqui do lado diz um pouquinho, ó, ter o seu espaço, um armarinho, ter água potável para tomar, se alguém precisar, por exemplo, de um chuveiro, ter um ambiente que você vai poder esquentar sua comida, né? Um ambiente de trabalho é um ambiente bacana, tanto no serviço de condições de higiene, então tem uma limpeza periódica, né? São condições dignas, que tem ventilação, iluminação adequada, tem equipamentos de proteção, você tem um cuidado com a ergonomia, então a sua cadeira é boa, a sua mesa é boa, seu ambiente de trabalho é adequado, você não sofre pressão psicológica, então tudo isso entra um pouquinho dentro da higiene e conforto do trabalho. Então, nossa disciplina foi com relação a isso.
higiene e segurança do trabalho. A gente cuidar, né, do nosso meio físico, mental, ter essa atenção especial para o nosso corpo também, tá certo? Então, aqui a gente vai estar finalizando agora com a NR25, porque também ela está totalmente relacionada com a disciplina, com o curso de vocês de Química. A gente sabe, né, que existem vários produtos químicos. A gente discutiu aqui durante as aulas que a gente não pode misturar todos os resíduos de uma vez, vai colocando na bombona e pronto, acabou, porque alguns materiais acabam reagindo um com o outro. Existem materiais radioativos, existem materiais que correm o risco, então, da gente ter essa atenção, porque ele pode se juntar e ficar reativo, explosivo, inflamável. Então, a gente tem que tomar um cuidado maior, até porque os resíduos industriais, eles possuem contaminantes e poluentes, assim, constituintes que são mais recalcitrantes, então possíveis de ter uma degradação, e com isso a gente pode estar prejudicando as pessoas, como pode estar prejudicando o meio ambiente. Então, note que aqui uma forma de contenção é até mesmo evitar, olha só, que esses materiais fiquem em contato direto no chão. Eles ganham esse andarzinho aqui especial, né, que ele é inclusive vazado, e caso aconteça mesmo o material de escoar, ele cai no chão e fica facilmente pronto de visualizar. Busca-se deixar bem separado aqueles materiais, então, que vão ter algum tipo de reação entre si. Então, aqui tem esse material, um material que vai reagir com eles fica numa outra extremidade. Lembra que a gente comentou, ácido de um lado, básico do outro e os neutros no meio do caminho, para evitar esse contato máximo que a gente puder. Então, quando a gente fala dos resíduos industriais, a gente também entra na questão do poluidor pagador, que seria quem gerou esse resíduo tem que pagar a destinação dele e fica corresponsável sobre o que vai acontecer com ele. Então, não é simplesmente contratar uma Essências, contratar alguma empresa que vai destinar o teu resíduo e pensar que acabou. A gente assina MTRs, né, que são, então, documentos onde a gente está afirmando, ó, estou enviando tantos litros para essa empresa, tal dia, tal hora. Então, você coloca tudo bem especificado, né? Você não pode mentir com relação ao que tem nesse material, porque depois vai chegar lá e se você mentiu sobre algum determinado constituinte do resíduo e ele queimar lá, reagir lá, explodir lá, você vai ser responsabilizado. Então, tem que estar tudo assim bem claro, quantidade, até mesmo por segurança própria e segurança de onde está sendo destinado. Quando a gente fala de resíduo assim industrial, ele não vai para o aterro normal, seja um aterro controlado, lixão, não, ele tem que ir para um aterro industrial, então paga-se mais caro por isso, porém se garante que ele vai estar em boas condições, né, de destinação e tratamento. Então tem que ter um cuidado maior. É claro que quando a gente fala de resíduos, ele não só vai focar nos resíduos industriais, ele também vai falar dos resíduos orgânicos, que daí a gente pode lançar eles para compostagem ou enviar no lixo normal. E também temos a questão dos resíduos recicláveis, que daí a gente tem uma lixeirinha para cada uma, lembrem das cores também. Eu tentei não trazer as cores das lixeiras agora para não confundir vocês com os riscos, né? A minha intenção é que agora vocês decorem aquelas cores para os riscos, né? Mas vamos lembrar lá, papel é a lixeira azul, o verde era a lixeira de vidro, o amarelo é a lixeira, né, de metais. Nesse caso aqui, esse amarelo tem aqui um símbolo de radioativo, então, né, não é metais, é material radioativo, tá bom? O vermelho, a lixeira vermelha é para o plástico, e assim por diante. A lixeirinha preta para madeira. Então, tem várias colorações para esses materiais que são passíveis de serem reciclados. Eles são importantes também. As indústrias, as empresas têm esse cuidado e tem que ter mesmo essa separação, para que também as pessoas possam coletar esses resíduos, vender e também possuir uma fonte de renda a partir dos resíduos e desse material também. Então, temos as lixeirinhas em geral, né? Mas a gente vai estar com esse cuidado então. Então, aqui eu já passei para vocês esses slides, né? Eles já estão lá, então, disponíveis no AVA. Lembro, então, para vocês que foquem nesses exercícios,
Foque, então, nesses slides. Não precisa, tem que decorar todo, eu vou ter que ver desde o slide 7. Não se preocupe. Veja esse slide em específico do 12, que a prof já juntou, do 7 ao 11, as principais partes, tá? Então, além de fazer isso, tomem atenção nesse questionário. Esse questionário, ele vale 2 pontos. Vale a pena fazer ele, porque, inclusive, não foram todos que me entregaram o primeiro trabalho, né? Então, olha, já perdeu um ponto. Então, a prova vai valer 7. Se errar alguma coisa para se manter na média, tem que tomar essa atenção, tá? Então, façam um questionário. A gente tem uma semana ainda. É para entregar na semana que vem, até às 10 horas, então até o horário da prova, para que vocês, então, estudem através disso. Então, eu busquei facilitar o máximo possível para vocês, deixar, assim, bem mastigadinho, com as partes mais importantes. Respondam, então, o questionário. Quem tiver dúvida, me manda. Prof, não estou conseguindo colocar no AVA. Me manda também, tá? Porque dali no dia, semana que vem já começa a semana de prova, já vai ser uma loucura, né? E eu ajudei vocês até verem onde está o slide, qualquer resposta. Então, aproveitem para ter esse material, facilita na hora da prova, porque vocês já viram isso, não tem que ficar muito perdido, nervoso pesquisando. Só os últimos lembretes, então. A prova vai ser de caráter remoto, vai ser então pelo AVA, é só abrir no dia da prova, ele vai ser aberto a partir das 18, vai ser até as 22 horas. Vocês podem abrir, certo? Esse documento, a prova lá, começar a fazer. Igual eu disse, eu indico que vocês iniciem o quanto antes, porque por ser semana de prova, são vários alunos, professores, todo mundo querendo acessar o AVA, então às vezes dá um tilt, né, de sobrecarga do sistema. Mas assim, tentem entrar às 18, fazer a prova até às 22, bem tranquilo. Depois disso, então, vocês conseguem estar finalizando também, entregando para mim o questionário. Tá joia? Então, qualquer dúvida, vocês vão poder ficar à vontade, já podem me mandar e-mail durante esse período. No dia da prova vai ter um linkzinho para vocês entrarem numa sala como essa. Se tiver uma dúvida, pode me perguntar, tá bom? Hoje a aula foi mais dinâmica, foi mais rapidinha, justamente com esse intuito de revisão para a prova, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de todos, muito obrigada por quem veio participar. A prof vai continuar por aqui, daqui a pouquinho eu vou colocar o vídeo lá no nosso AVA também, né? Lembrando que o slide, o questionário já está lá, tá bom? Então, vão aproveitando para responder quando puderem, já o máximo possível, tá bom? E qualquer dúvida, fica aqui à disposição para vocês. Obrigada por esse período que a gente passou juntas, né? Infelizmente, eu acho que ninguém vai ficar para a final, né? A gente espera isso. Mas caso alguém precisa, a gente ainda está aqui mais um pouquinho. Agora, quem já finalizar já vai estar quase no finalzinho, né, do semestre. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, a parceria durante esse período. Se tiverem alguma dúvida, eu fico sempre à disposição para responder para vocês, agora ou futuramente, tá bom? Desejo bom final de semana, bom descanso para todos. E qualquer coisa, só mandar uma mensagem que eu vou respondendo vocês. Bom descanso. Tchau, tchau.